Salve meus seguifelas, beleza? Aqui é o Samuca trazendo mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar de uma das histórias um tanto intrigantes dos X-Men, pois ela vai trazer de volta um personagem no qual eu já havia falado uns 3 anos atrás, quando o meu canal deu boom, na época do revival do canal. Hoje vamos falar da história de X-Men, o Renascimento da Fênix. Na verdade é outro nome, chamado de A Canção de Guerra da Fênix, mas na capa estava escrito Renascimento, então vai ser Renascimento. Mas antes de iniciarmos de fato o vídeo, já vou pedindo para vocês, caso não forem inscritos no canal, se inscreverem, compartilhando com seus amigos nas suas redes sociais, ativando também o sininho da notificação para quando tiver vídeo novo, shorts novo e também quando eu postar algumas atualizações e informações na aba de comunidade do canal. E sem mais demora, bora lá pro vídeo. O que eu estou pensando em fazer neste vídeo, meus queridos seguifelas? Essa história do Renascimento da Fênix eu vou dividir em 2 partes. Nessa primeira parte eu vou fazer um apanhado do surgimento da Fênix, como ela surgiu como heroína, até a sua queda como Fênix Negra, e aí eu vou de fato para a história, que eu vou contar uma parte dela, até o momento em que ela termina, do qual eu li, e na outra parte eu finalizo ela com o final da história em si. Beleza? Então bora lá. Para entendermos o Renascimento da Fênix, é preciso a gente voltar de uma das sagas mais importantes dos X-Men, a chamada Fênix Negra. Bem, a Fênix, antes de tudo, ela era uma mutante normal, fazia parte dos primeiros 5 integrantes originais dos X-Men. Ela inicialmente era conhecida como Garota Marvel e seu nome verdadeiro, Jean Grey. Ela apareceu primeiramente na história dos X-Men em abril de 1963, no número 1. E durante muito tempo, ela junto com seus amigos de equipe, Ciclope, Fera, Homem de Gelo e Anjo, lutaram contra a Irmandade de Mutantes, os Sentinelas, até que, eu não me lembro ao certo se foi em meados dos anos 70, em 75 ou em 80, que tudo começou a mudar. Após uma missão no espaço, vários acontecimentos sucederam após essa missão, pois devido a uma grande carga de explosão solar que afetou bastante os poderes de Jean Grey, fazendo aumentar significativamente e ficando ilimitado. Após esse momento, Jean tornou-se um ser de pensamento puro, com poder cósmico infinito, e reformou-se. Em seguida, após o regresso à Terra, com um novo traje, identidade e poder, se autodenominou Fênix. Porém, esse vasto poder cósmico fez dela um alvo para um ilusionista, o Mestre Mental, o qual acho que vocês devem conhecer também como Mesmero, para vocês que assistiram lá o X-Men Evolution. Bem, voltando aqui, Mesmero estava tentando colocá-la à prova, a fim de fazê-la juntar-se ao prestígio do círculo interno do Clube do Inferno. Com a ajuda de um dispositivo criado pela Rainha Branca Emma Frost, Mestre Mental, usando o nome de Jason Wingrade, foi capaz de projetar suas ilusões na mente da Fênix, revivendo memórias de uma suposta pessoa passada chamada de Lady Grey, que nas ilusões era amante de Wingrade. Fênix foi forçada a juntar-se ao Clube do Inferno como Rainha Negra, um papel decadente que permitia apreciar os extremos da emoção humana, e começou a quebrar as barreiras que tinha erguido. Quando os X-Men vieram ao seu socorro, foram capturados pelo clube. Ciclope e Jason entraram em um duelo
psiônico, no qual Jason venceu a imagem psíquica de Ciclope. Isso serviu para quebrar o domínio sobre a mente de Jean e quebrou também as barreiras finais sobre o seu poder. Tendo esse poder em sua totalidade, juntamente com o papel decadente que acabara de interpretar, Jean, totalmente oprimida, se renomeia como Fênix Negra. Os X-Men até tentam lutar para poder impedi-la, mas acabam sendo derrotados e a Fênix Negra acaba indo para o espaço. Devido à sua fome por energia, ela acaba consumindo um planeta vizinho, a da raça alienígena Shi'ar. Na Terra, os mutantes lutam contra o tempo para achar uma forma de trazer Jean Grey de volta ao normal. Fênix Negra volta à Terra, aonde era a casa que Jean morava com seus pais quando era pequena. Os X-Men a localizam e travam uma batalha mortal contra a entidade cósmica. Fera coloca uma tiara que inibia os poderes de Fênix na cabeça dela e depois acaba gerando uma enorme explosão. Jean Grey então estava de volta. A alegria em ter Jean Grey de volta dura pouco, porque os heróis são teletransportados para a nave do Shi'ar, onde a mutante ruiva é julgada por ter exterminado a vida de um planeta e ela receberia a sentença de morte se não houvesse intervenção de Charles Xavier, no qual consegue mudar a sentença para uma batalha pela vida de Jean Grey. Os X-Men então se preparam para a batalha e ambos são divididos para degladiar com os guerreiros mais fortes do universo que faziam parte da sentença de Jean Grey. Porém, em determinado ponto, quando ambos estavam perdendo as esperanças e Jean e Ciclope estavam separados juntos, Jean sente que a Força Fênix estava então voltando em um último ato de misericórdia para que tudo aquilo acabasse, para que aquela guerra pela vida dela acabasse. Ela então se auto-explode, fazendo assim terminar a guerra e que a sentença dela fosse cumprida para com o que aconteceu com o planeta. Os X-Men então fazem um funeral simbólico para Jean Grey. E esse, meus amigos, foi o resumo ou história geral da saga da Fênix Negra, onde vemos que uma mutante comum com poderes telepáticos e psicônicos recebeu um poder tão grande que nem ela podia controlar. Muitos anos se passaram e a Fênix ela sempre voltava ou como uma descendente de Scott e Jean de um futuro alternativo, Rachel Summers, que é filha de um futuro alternativo, ou também sempre voltando em algumas histórias, mas ela teve outra morte nos anos 2000, mas em 2005 ela iria ter o renascimento dela de novo, com a chamada história A Canção da Fênix. A história então começa no escuro do espaço, onde a entidade cósmica Fênix se encontra muito fraca, com fome e quase morrendo. Ao mesmo tempo, uma nave Shi'ar que estava acompanhando seus movimentos estava caçando-a. Em certo momento, quando eles iriam disparar, Fênix consegue chegar ao planeta Terra. No pequeno planeta azul, ela então entra no corpo de um vagalume que passeava pelos campos da mansão Xavier. Ela então estava ansiando e procurando por alguma coisa. Ela passa por Wolverine, adentra a mansão, vê outros quartos com jovens mutantes, passa pelo laboratório do Fera e nisso ela passa pelo quarto de Ciclope, que nesse momento está tendo um caso amoroso com Emma Frost, a Rainha Branca. Então, num ímpeto instante, ela faz Ciclope sonhar com a sua falecida esposa Jean Grey, passando pelos diversos momentos que tiveram, até que faz ele acordar de um pesadelo, quebrando seus óculos de rubi que controlavam seus poderes ópticos. Nisso, ela vai então até o cemitério, e lá ela vai até o túmulo daquela que foi a sua receptáculo no passado, Jean Grey. A Fênix então revive o corpo morto de Jean Grey, e assim ela vai regenerando cada tecido, cada parte
parte do corpo, a pele em si, até que ocorre uma grande explosão. Wolverine então vai ver o que era aquela explosão e percebe que Jean Grey havia ressuscitado, que a Força Fênix havia voltado novamente. Mas então ele fica se perguntando por quê. Ele sente o cheiro, percebe que é o cheiro de Jean Grey, mas algo estranho acontece porque ora ela está com o uniforme verde da Fênix e quando ela some da mansão está com o uniforme vermelho da Fênix Negra, e quando ela some de lá, ela basicamente explode tudo ao seu redor. O dia então amanhece e Ciclope estava se desculpando por conta de ter tido sonho com sua falecida esposa para sua nova namorada Emma Frost, até que ambos são interrompidos pelo Wolverine falando que a Fênix Negra havia voltado. Ciclope reúne então o pessoal, Fera, Kitty Pryde, Emma, Wolverine, entre outros, para poder fazer um plano de ataque contra o retorno de Fênix Negra. Ele então pergunta para Wolverine qual roupa ela estava vestindo e era a roupa vermelha, porque Kitty Pryde estava realmente se perguntando se era necessário, porque Fênix era a esposa de Ciclope. Aí ele fala que a roupa vermelha era terrível e que já havia matado cerca de 5 bilhões, ou seja, planeta o qual havia descrito alguns momentos atrás, que era na saga da Fênix Negra. Então eles preparam um plano de ataque. O Fera, ele em vez de criar uma tiara, cria uma espécie de gaiola para poder conter a Fênix. Enquanto isso, na sala de perigo, o Ciclope ele treina de como ele poderia lidar com a ameaça da Fênix Negra. Uma das coisas que vale ressaltar dessa HQ é que ela é incrível, a arte dela nem parece que é desenhada, parece até que, sei lá, tiraram foto de pessoas reais e só colocaram alguns efeitos no computador para que parecessem personagens de quadrinhos. É incrível, galera. Vou deixar as fotos que eu tirei durante esse vídeo de algumas páginas para vocês verem como é realista a imagem. De prontidão, o Ciclope já separa a equipe para procurar onde estava a Fênix, Jean Grey. Ele separa Anjo e Wolverine para pesquisar, para verificar os arredores, enquanto a Emma Frost iria tentar pesquisar pelo cérebro para ver se conseguia achar leituras que indicassem o poder da Fênix. Fora que Tempestade e Noturno estavam viajando ao redor do mundo para tentar encontrá-la, até que eles se deparam com a nave Shi'ar, que também estava caçando a Fênix e visava eliminá-la de uma vez por todas. Mas eles entram em um acordo para tentar lidar com a X-Men em si. Só que havia um outro X-Men que era do mesmo nível da Fênix, nível homem, que estava no laboratório do Fera e que queria também usar o poder da Fênix para ressuscitar sua namorada em si. Os mutantes eles lutam contra o tempo para poder encontrar com a Fênix. E Wolverine até que encontra, mas ela desaparece em um certo momento em que os X-Men também vão ao de encontro e são teletransportados ao que parece para o Polo Norte ou Antártica, onde vão ter uma batalha final com a Fênix. De primeiro momento eles conseguem domar o poder da Fênix, conseguem colocá-la dentro da gaiola qual o Fera criou, mas isso teve um sacrifício, que foi a Força Fênix invadir o corpo da Emma Frost para assim poder jogar ela dentro da gaiola. Meus amigos, essa é uma das cenas que mais me aterrorizou, quando a Fênix ela vai atacar a Emma Frost por tudo que ela havia falado referente ao Ciclope e a questão de fome de poder que ela tem. Mano, o desenho da Fênix abrindo a boca parece que saiu de um analog horror da internet, um negócio muito feio demais. Bem, continuando, dentro do casulo que estava Ciclope e Emma Frost, e tenta inibir o poder da Fênix soltando as suas rajadas, mas a Fênix é muito poderosa e ela sai da gaiola com a Emma Frost. Só que
Nesse momento, a Jean Grey, que estava dentro do gelo por conta de vários golpes que havia sofrido do Wolverine para poder libertar a entidade Fênix, ela então, Jean Grey, ela sai do gelo e tem um embate com a Fênix que toma seu corpo de novo. E com isso, antes de ela fazer uma explosão que iria destruir todo o mundo, o cérebro contata a todos os X-Men que fizeram parte da Jean Grey e que tiveram significância em sua vida, fazendo sentir que ela é especial, que ela não é a Fênix, mas sim Jean Grey, a garota Marvel, qual todos amam e respeitam ela. Fazendo assim, ela se sentir especial, se sentir acolhida. Só que nesse momento também, o cruzador Shi'ar, onde a nave havia, eles meio que fazem um ataque kamikaze, mas Jean Grey expele esse ataque, salvando todos os seus amigos mutantes. E nesse momento que ela salva, ela aparece agora com um uniforme branco. Não sei se é por conta de ela ter entrado em contato com a Emma Frost ou uma nova evolução da Força Fênix, mas ela fica com o uniforme branco e se despede de Ciclope. Até então eles salvaram o mundo, mas as gêmeas, as alunas da Emma Frost, o qual ela tem um carinho gigante, ela vê o vagalumezinho que no começo da história era da Fênix e ela sentia chamando por ela. E assim terminamos a primeira parte de Fênix, o Renascimento. E esse meu Seguifelas foi um resumo e também contando a história sobre o renascimento da Fênix. Era para eu ter lançado esse vídeo semana passada, mas me ocorreram diversos problemas e como eu coloquei na parte da comunidade, eu fiquei no hospital, tive uns problemas e fiquei no hospital internado, mas como dizem, antes tarde do que nunca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Terminando mais aqui esse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Caso não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho da notificação para quando tiver shorts novo, vídeo novo. Compartilhe também nas suas redes sociais para o pessoal estar conhecendo o meu trabalho, os meus vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo e até!